faz a Ok, cabeça. entrevista aqui então com a Lurian, né, que é filha do ex-presidente Lula, e prestigiando aqui também na nossa cidade, Maricá. Né, pra gente é fantástico ter você aqui, né, conosco. E antes da gente entrar assim logo, né, a gente falasse sobre, né, vários assuntos, né, claro, evidentemente política, né, vamos falar um pouquinho aqui do presidente, né, você esteve com ele, quando você esteve com ele, recentemente, né, essa cirurgia, esse tratamento que ele está fazendo agora, né, um tratamento muito sério. E conta pra gente um pouquinho como é que está ele, né, como é que está seu pai, né, como é que está os ânimos. Ficamos também que ele, sabendo que ele ia, né, já teve uma escola de samba que o homenageou, né, ele ia desfilar, os médicos não deixavam, se deixasse ele ia estar lá pulando, né, mas enfim, como é que está o presidente Lula? Então, eu estive com ele na segunda-feira da semana do carnaval. Ele estava meio debilitado por conta da imunidade dele que estava baixa, não é por conta do câncer em si, é efeito colateral, né, da rádio. Então isso incomoda muito, desgasta. Acho que o tratamento acaba sendo às vezes pior que a doença, para quem está passando pelo tratamento, na verdade, né, porque a cura é o que todo mundo quer, mas a sequela, o efeito colateral é muito ruim. Ele estava assim meio irritadíssimo, com muita dor de garganta, porque não conseguia se alimentar, além de perder o paladar, ele estava com dificuldade para engolir, até saliva, então não era questão de ser líquido ou sólido, a questão era que nada descia mesmo. Mas ele estava fazendo fisioterapia e na sexta-feira ele já saiu do hospital bem mais animado, falando mais. Eu conversei com ele no sábado antes de ir para a avenida, assim, ele estava, lógico que ele estava um pouco um tanto quanto chateado, né? Pouco não, ele estava muito chateado porque ele gostaria realmente de sair da Gaviões. Só que a questão não era nem só pelo tratamento, a imunidade dele caiu muito nesses... Eu acho que assim, ele ficou tão confiante na cura dele que ele esqueceu que ele estava com câncer, ele se dedicou ao trabalho, entendeu? Ele ia para o instituto, ficava das 10 da manhã às 8 da noite e atendendo e falando, quer dizer, não podia ficar forçando, não podia, né? Ele acabou ultrapassando um pouco o limite, esqueceu que ele estava doente. E aí o que mais incomoda ele, acho que é ter que ficar parado dentro de casa com soro, ou no hospital com soro, tudo, né? Mas acabou, já acabou. E sem falar. Sem falar, Mas já acabou, graças a Deus já acabou. Agora é só aguardar o resultado. Depois eu vou retornar um pouquinho ao presidente, né, que tem uma pergunta que eu quero fazer para você mais quase no final, que é muito importante, né, sobre o presidente Lula. Agora a questão, você está aqui no Maricá, né, na casa do prefeito Washington Quaquá, né, é a primeira vez que você vem a Maricá, sabendo que você espera que você esteve no Rio de Janeiro, né, no São Borges, alguma coisa assim. Eu fui para o Rio, a primeira vez que eu venho para Maricá, né, e a primeira vez também que eu passo carnaval no Rio de Janeiro, porque eu morei 10 anos em Florianópolis, então assim, nem em São Paulo eu passava carnaval, né. Mas adorei, assim, é uma mistura de carnaval de rua mesmo, com aquela coisa de interior, eu adoro carnaval, então eu sou suspeita de falar, e adorei Maricá. E aí, o prefeito Quaquá, como é que foi o convite? Porque a gente se conheceu através de amigos em comum, né? No lançamento do livro Lindbergh, a gente teve uma aproximação. E aí depois a gente voltou a se falar algumas vezes, a gente acabou se reencontrando há uns 15 dias lá em Brasília. E aí eu vou pro Rio, então vai Maricá. Então, assim, desde a primeira vez que eu conheci o Quaquá, tem esse convite para vir para Maricá, não no carnaval. Não deixei passar o final de semana com a gente, passar com a gente. Aí acabou calhando que eu tava aqui e vim pra cá. Ele já falava um dia já com a Quaquá, já metia Maricá, já bastante tempo, né? Legal. Beber água. Na verdade, surgiu o convite que a gente começou a falar do pôr do sol, né? Que o pôr do sol de Brasília eu acho um dos mais lindos, assim, né? O arquiteto, quando fez Brasília, planejou direitinho ali o pôr do sol. E aí o Quaquá disse que em Maricá tinha o pôr do sol mais bonito que Brasília. Mas não viu o pôr do sol ainda, vou ver hoje, né? Vou ver hoje. Legal. E, Lurian, o seu projeto político, nós sabemos que você, quer dizer, em São Paulo, você trabalha com o Gabriel Chalita, né? Foi jornalista e você apoiou ele como deputado federal e agora está apoiando também, né, para que ele está aí, né, se dedicando também para conseguir aí o homem, né, para administrar São Paulo. O Chalita tem o seu apoio? O Chalita tem o meu apoio. Eu sou muito leal às pessoas que eu trabalho e que eu acredito. E assim, eu tô licenciada do PT desde 2008,
porque eu fui trabalhar com um prefeito que era do PSB, quer dizer, era da base do governo federal, mas em São José, que era o município que eu trabalhava, o PT era oposição, e aí teve umas restrições. Consultei o Berzoini, que era presidente do PT à época, consultei o presidente Lula. Não, então se licencia, não se desfilia, se licencia e vai trabalhar, porque você tem que tocar a sua vida. E a minha relação com o Djalma, que era prefeito em São José, é a mesma relação que eu tenho com o Xalita, uma relação muito mais pessoal do que política, entendeu? Então assim, eu não via, até porque são pessoas da base do governo federal, não tem porque eu estar afastado dessas pessoas, né? Gabriel Xalita, todo mundo sabe que foi uma das pessoas que mais trabalhou pela campanha da Dilma, que deu a cara a tapa, que abraçou a Dilma, levou pra dentro da igreja, né? Conseguiu acabar com aquela coisa horrível que foi feita com a imagem da Dilma em relação, né, a aborto, a guerrilheira, e ele construiu o nome da Dilma dentro da igreja, apanhou muito também, mas vestiu a camisa. Então acho que assim, não só eu tenho muita gratidão pelo Xalita, mas eu tenho uma amizade, um carinho muito grande por ele, eu acredito muito, eu acho ele uma pessoa muito correta, muito coerente, né, uma pessoa totalmente do bem, e eu não tenho por que não apoiá-lo. Adoro o Haddad, adoro mesmo, o Haddad é meu amigo, a gente conversa muito, inclusive eu encontrei com o Haddad no camarote, no carnaval. Falei, Haddad, eu quero que você entenda que eu não é que eu não apoio você, só que eu trabalho com o Xalita e eu apoio o Xalita, vou votar no Xalita, né, é meu amigo. Eu acho que o PT tem uma dívida com o Xalita, eu acho, essa é a minha opinião, não é a opinião do partido, é a minha opinião, né, a gente tem uma dívida com ele sim, mas o PT tem um bom nome, que é o nome do Haddad, então é legítima a candidatura dos dois. Eu acho que nenhum dos dois tem que recuar. Se a chapa pudesse ser composta, que fosse, mas eu acho que os dois têm vaidade, os dois têm interesse, os dois têm autoconfiança e os dois têm que ir. Eu acho que São Paulo ganha muito com o debate dos dois. Vai ser um debate de alto nível, né? Vai ser um debate onde a população vai ver realmente vão ter dois candidatos muito bem preparados, tanto tecnicamente quanto politicamente, intelectualmente. Os dois são muito parecidos, inclusive, né? Eu acho que São Paulo tem muito a ganhar. Apoio o Xalita, sim, meu voto é do Xalita, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho um respeito muito grande pela Haddad, a relação dos dois é muito boa, então isso vai ajudar muito. E você acha que pode acontecer um conflito, já que o Lula, né, ele se empenha mesmo, né, em apoiar o Haddad? Você acha que pode acontecer? Não, eu acho que não, acho que o respeito, assim, o Xalita é um candidato fácil de lidar, porque ele não é da baixaria. Ele é um candidato, assim, que ele prima muito essa coisa, sabe, da família, de preservar as pessoas, ele é muito solidário. E o Haddad também tem isso, não é uma pessoa agressiva. Eu acho que vai haver, sim, entre militâncias, né, porque sempre tem os mais radicais de todos os lados. Todo lado tem radical e todo radicalismo acaba tornando uma coisa meio burra, né, porque, assim, acaba com respeito. O radicalismo leva a falta de respeito. Eu acho que eu já ouvi alguns desaforos, não só de petistas, como de outras pessoas, mas eu administro bem, porque assim, eu tô com minha consciência tranquila. Quando eu fui trabalhar com o Xalita, eu encontrei a presidente Dilma, eu falei assim, presidente, tô indo embora de Santa Catarina para trabalhar com o Gabriel Xalita. E eu recebi a bênção dela, então eu tô mais do que segura onde eu tô. A gente, quando né, um prefeito, presidente, governador, né, que finaliza o seu mandato, né, e passa e consegue eleger o seu sucessor, né, como é o caso do presidente Lula, né, que elegeu nome, quer dizer, a história do presidente Lula vai ser uma coisa que, né, ficou mesmo naquela coisa do Brasil até fora, né, do Brasil. Elegeu o sucessor, e ainda o sucessor sendo uma mulher, né? Como é que você, o pessoal, as mulheres, enfim, do seu partido, do PT, se sentiram, né, com essa eu acho que nem só do partido PT não, acho que as mulheres do Brasil inteiro, né, se sentiram mais do que... nós temos duas operações no Brasil, né, porque uma foi eleger um operário, que todo mundo taxava como analfabeto, como isso, aquilo outro. Foi o melhor governo da história do Brasil, não sou eu que digo, isso são as pesquisas, né. É o governo que mais investiu em educação, é um governo de um presidente que não tinha nem nível superior, então as pessoas... o preconceito acho que foi, né, tirando meia dúzia elitista que ainda tem preconceitos. E a Dilma eu acho que é a mesma coisa, porque eleger um operário que teve a aprovação que o Lula teve, eleger uma mulher com tudo que foi jogado no ventilador em cima da Dilma, né? Eu acho que são duas, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de ser petista e ter votado no Lula e na Dilma. Vocês acreditam no segundo mandato para Dilma? Eu acredito. Eu acho que assim, as pessoas falam assim, Luria, seu pai tem que voltar. Eu acho também que ele, como militante, eu acho que ele tem que voltar. Todo mundo acha. Mas eu acho que assim, o sucesso da Dilma é o sucesso dele.
ela tá dando a cara dela ao governo, que eu acho ótimo, tem que ser mesmo. Todo mundo falava que ela era um poste, ia ser marionete dele, não, ela tá mostrando quem manda é ela. Mas o que ela fizer de certo é sucesso dele. A gente não tem que torcer pra... Mesmo a gente querendo que ele volte, a gente não tem que torcer pra que ela dê errado pra ele voltar. Isso não vai trazer ele de volta. Né? É a continuidade dele, e se ela for reeleita, ele vai provar pra todo mundo que ele estava certo no que ele acreditava. Então, assim, eu acho que ela tem tudo pra dar certo, a Dilma.